Ser taxista em uma grande cidade tem suas vantagens. Você conhece todo tipo de pessoa, ouve histórias incríveis, e se tiver sorte, faz boas corridas que ajudam a pagar as contas no final do mês. Mas também tem seu lado sombrio. Já passei por algumas situações estranhas, como passageiros que pareciam um pouco fora da realidade. No entanto, nunca levei a sério as histórias de colegas sobre passageiros fantasmas ou corridas que nunca deveriam ter acontecido. Isso até aquela noite. Era uma noite comum, e eu estava na minha rotina habitual. Peguei o táxi no início da tarde e já estava dirigindo há algumas horas quando notei que o movimento estava mais fraco do que o normal. O céu estava carregado, e o vento frio de outono soprava pelas ruas vazias. O relógio no painel marcava pouco mais de 23h30. Eu costumava trabalhar até tarde, porque é quando as corridas rendiam mais. Mas naquela noite, a cidade parecia estranhamente silenciosa. As poucas pessoas que passavam pareciam estar com pressa para chegar em casa antes da chuva que prometia cair a qualquer momento. Eu estava parado em um ponto de táxi perto de uma praça conhecida por ser movimentada durante o dia, mas que ficava completamente deserta à noite. Como não havia clientes por ali, decidi dar algumas voltas pelas ruas próximas, na esperança de encontrar alguém precisando de uma corrida. Foi quando vi. À distância, em uma rua mal iluminada, havia uma mulher de pé no ponto de ônibus. O cabelo dela era longo e escuro, e ela usava um casaco pesado, apropriado para o frio daquela noite. Ela parecia estar sozinha, olhando para a estrada, como se estivesse esperando por algo ou alguém. Eu desacelerei e aproximei o táxi do ponto. Quando parei ao lado dela, ela se virou e, sem hesitar, entrou no carro. Fechou a porta suavemente e sentou no banco de trás, com o capuz do casaco cobrindo parte do rosto. "Boa noite", disse eu, tentando ser simpático. "Para onde você quer ir?" Ela falou baixo, quase em um sussurro. "Avenida do Cemitério, por favor." Eu franzi a testa. A Avenida do Cemitério não era o tipo de lugar que as pessoas normalmente iam a essa hora da noite. Era uma avenida que corria ao lado de um dos cemitérios mais antigos da cidade, e, além disso, não havia muita coisa por lá depois das 10 da noite. Mas trabalho é trabalho, então apenas dei de ombros e comecei a dirigir. A corrida foi silenciosa. A mulher não parecia interessada em conversa, e eu também não estava disposto a forçar uma. Ela mantinha o olhar fixo na estrada, com as mãos no colo. Havia algo de estranho no ar, mas não conseguia identificar o que era. A escuridão da noite, somada ao frio que parecia aumentar, criava uma sensação de desconforto. Decidi aumentar um pouco o volume do rádio, mas, para minha surpresa, só consegui captar estática. O caminho até a Avenida do Cemitério era longo e deserto. À medida que nos afastávamos das áreas mais movimentadas da cidade, as luzes dos postes ficavam mais esparsas, e a estrada se tornava cada vez mais solitária. Não pude deixar de sentir um arrepio quando passamos por uma rua completamente escura, onde as sombras das árvores pareciam se mover com o vento. Enquanto dirigia, tentei não pensar muito na situação. Afinal, era só uma corrida. Já levei passageiros para lugares mais estranhos em horários mais esquisitos. Mas havia algo diferente naquela mulher. O silêncio dela não era como o de outros passageiros. Era inquietante. Quando estávamos a poucos quilômetros do destino, a sensação de que algo estava errado ficou mais forte. Olhei pelo retrovisor, tentando ver melhor o rosto dela, mas o capuz ainda cobria sua cabeça. O pouco que consegui ver de seu rosto parecia estranho. Não sei explicar exatamente. Era como se estivesse fora de foco, difícil de definir. Chegamos à Avenida do Cemitério. Como esperado, o lugar estava deserto. Não havia carros estacionados, nem luzes nas casas ao redor. Apenas o som do vento e das folhas secas sendo sopradas pela rua. Parei o táxi na beira da avenida, próximo à entrada do cemitério. "É aqui", disse, esperando que ela descesse.
mas ela não se mexeu. Fiquei parado por alguns segundos, esperando que ela fizesse algum movimento, mas o silêncio continuava. Virei-me um pouco no banco e olhei diretamente para ela. Chegamos, repeti, tentando soar calmo, embora o desconforto estivesse aumentando. Foi então que ela se inclinou ligeiramente para a frente. O capuz escorregou um pouco, revelando parte do rosto. Seus olhos eram escuros, muito mais escuros do que eu esperava. E havia algo errado com sua pele, como se estivesse pálida demais, quase sem vida. Você pode esperar? Ela sussurrou. Não vai demorar. Antes que eu pudesse responder, ela abriu a porta e saiu. Fiquei ali, sentado no banco do motorista, olhando enquanto ela caminhava em direção à entrada do cemitério. O portão estava trancado, mas isso não a impediu. Ela simplesmente passou por ele, como se não estivesse ali. Meu coração disparou. Esperei por alguns minutos, tentando processar o que acabará de acontecer. O vento frio que entrava pela janela do carro me fez tremer, mas o medo que eu sentia era muito mais profundo do que a temperatura do lado de fora. Olhei para o relógio. 2h15, já fazia mais de 20 minutos que ela havia saído, e eu não tinha intenção de esperar mais. Liguei o carro, pronto para sair dali o mais rápido possível, mas, no momento em que comecei a acelerar, senti um frio intenso na nuca, como se alguém estivesse me observando. Olhei pelo retrovisor. Ela estava lá, sentada no banco de trás, com o capuz de volta à cabeça. Pode me levar de volta agora, disse, com a voz tão baixa que mal consegui ouvir. Minha mente parou por um segundo. Como ela havia voltado? Eu não a tinha visto voltar para o carro, não ouvi a porta abrir ou fechar. Nada. Ela simplesmente apareceu ali, como se sempre estivesse sentada no banco de trás. Respirei fundo e tentei manter a calma. Precisava sair dali, isso era certo. Liguei o carro e comecei a dirigir de volta, tentando ignorar o desconforto crescente. O silêncio dentro do táxi era sufocante, e eu podia sentir o peso de sua presença. Ela estava sentada, imóvel, como se fosse uma sombra. O que quer que tivesse acontecido naquele cemitério, eu não queria saber. Enquanto voltávamos para a cidade, o rádio ligou sozinho, emitindo uma estática estranha. Tentei mudar as estações, mas nada funcionava. Apenas ruídos e mais ruídos. Decidi desligar o rádio de uma vez, mas, assim que o fiz, a mulher começou a sussurrar algo. Não consegui entender de imediato, então virei a cabeça levemente para escutar. Você já viu o fim? Perguntou ela, com a voz fria e distante. O quê? Respondi, tentando não soar assustado. O fim de tudo. Meu coração estava disparado. Não sabia o que ela queria dizer, mas a maneira como falou fez o medo crescer ainda mais. Tentei ignorar, focando na estrada, mas a sensação de estar em perigo só aumentava. De repente, tudo ao redor começou a mudar. As luzes da cidade, que começavam a aparecer novamente à distância, começaram a piscar e desaparecer, uma a uma. O céu, antes carregado de nuvens, agora parecia envolto em uma escuridão impenetrável. Era como se eu estivesse entrando em outro lugar, um lugar que não pertencia a este mundo. O táxi começou a perder velocidade. O motor, que estava funcionando perfeitamente até então, começou a falhar, como se algo o estivesse sugando para dentro. A estrada à frente parecia distorcida, se alongando, se estendendo infinitamente. Eu pisava no acelerador, mas o carro não respondia. Era como se o tempo e o espaço estivessem se desfazendo ao nosso redor. O fim está perto, disse ela novamente, agora com um sorriso frio no rosto, que eu conseguia ver pelo retrovisor. Desesperado, tentei abrir a porta do carro enquanto ele ainda se movia, mas ela não se abria. Era como se estivesse presa, trancada por alguma força invisível. A mulher no banco de trás continuava a me observar, seu sorriso se alargando de uma forma antinatural,
como se ela estivesse se alimentando do meu medo. De repente, tudo parou. O táxi se mobilizou no meio de uma estrada que não deveria existir. O asfalto agora parecia quebrado, rachado, como se estivesse ali há décadas. As árvores ao redor eram apenas sombras deformadas, e o céu era um vazio absoluto, sem estrelas, sem lua. Apenas escuridão. Olhei para o banco de trás. Ela não estava mais lá. O pânico me consumiu. Eu estava sozinho, em um lugar que não fazia sentido, sem saber como havia chegado até ali. Tentei ligar o carro novamente, mas o motor estava morto. Não havia sinal de vida em nenhum lugar ao meu redor. Era como se eu tivesse sido transportado para outro mundo, um mundo onde o tempo não existia. Foi então que ouvi o som. Um som distante, como o farfalhar de folhas secas, ou talvez passos. Olhei pelo retrovisor novamente, e lá estava ela, de pé, do lado de fora do carro, observando. Seu rosto agora estava completamente à mostra, pálido, sem vida, e seus olhos eram dois buracos negros, como portais para algo muito pior do que a morte. Ela começou a caminhar em direção ao carro, lentamente, cada passo ecoando no silêncio absoluto da noite. Eu sabia que, se ela chegasse até mim, seria o fim. Com o desespero tomando conta de mim, fechei os olhos e comecei a rezar, algo que não fazia há anos. Rezei para que aquilo fosse um pesadelo, para que eu acordasse em minha cama, longe daquele lugar. Quando abri os olhos novamente, estava de volta à cidade. O táxi parado no ponto onde havia encontrado a mulher pela primeira vez. O motor estava ligado, o rádio funcionando normalmente, e o relógio no painel marcava 2h45 da manhã. Olhei para o banco de trás. Estava vazio. Eu não soube o que pensar. Minha mente estava em um turbilhão de emoções. Olhei ao redor, tentando entender se tudo aquilo havia sido real ou apenas fruto da minha imaginação. Mas, no fundo, eu sabia que não tinha sido apenas um pesadelo. Desde aquela noite, algo dentro de mim mudou. Parei de trabalhar no turno da noite e evito ao máximo passar perto de cemitérios. E, de vez em quando estou sozinho no táxi, ainda posso sentir aquele frio na nuca, como se alguém estivesse me observando pelo retrovisor. Porque, no fundo, sei que ela ainda está lá, esperando pela próxima corrida. Trabalho como taxista há mais de 10 anos, e se tem uma coisa que aprendi nas ruas é que cada corrida é uma história. Já vi de tudo, desde passageiros simpáticos até aqueles que mal dizem uma palavra. Algumas corridas são longas e tranquilas, outras rápidas e estressantes. Mas nenhuma delas me preparou para o que aconteceu naquela noite de sexta-feira. Até hoje, não consigo esquecer. E sei que, mesmo que viva mais 1000 anos, o que vi naquela madrugada vai continuar me assombrando. Era uma típica noite de trabalho. Eu tinha pego o turno da noite, como fazia às vezes para conseguir um dinheiro extra. Era por volta de 23h30, e o movimento estava começando a diminuir. As ruas estavam um pouco mais calmas do que o habitual, provavelmente por causa do tempo. O céu estava carregado de nuvens escuras, e o ar estava pesado, com aquela sensação de que a qualquer momento uma tempestade forte iria cair. Os relâmpagos iluminavam o céu ao longe, mas a chuva ainda não havia começado. Estava rodando pela cidade, esperando um novo chamado. Meu último passageiro havia descido em uma região mais afastada, e agora eu dirigia de volta para o centro. As ruas estavam praticamente desertas, com apenas alguns poucos carros passando de vez em quando. Sempre gostei do silêncio das madrugadas, quando a cidade parece estar dormindo. Era o momento em que eu me sentia mais à vontade no volante. Depois de alguns minutos dirigindo sem rumo, decidi parar em um ponto de táxi perto de uma praça. Era um dos poucos lugares que ainda tinha movimento àquela hora, geralmente com pessoas saindo de bares ou restaurantes. Esperei por um tempo, olhando pela janela e vendo o vento começar a balançar as árvores. A sensação de que a chuva estava prestes a cair ficou mais forte. Foi quando meu rádio tocou. Central, temos uma corrida para você.
Pode pegar? A voz da atendente soou no rádio. Claro, onde é o ponto? Perguntei. Avenida dos Bandeirantes, altura do número 375. Cliente quer ir para o bairro Bela Vista. Era uma corrida boa. O trajeto não era muito longo, mas pagava bem, especialmente considerando o horário. Aceitei o chamado e me dirigi para o endereço. As ruas continuavam calmas, e a única coisa que quebrava o silêncio era o som dos trovões que começavam a se aproximar. Quando cheguei à Avenida dos Bandeirantes, reduzi a velocidade e comecei a procurar pelo número. Estava tudo escuro naquela parte da avenida. As luzes dos postes piscavam de forma intermitente, e a iluminação era fraca. O lugar tinha um ar meio abandonado, como se estivesse longe de qualquer movimentação. Vi uma figura parada na calçada, ao lado de um prédio antigo e mal iluminado. Um homem, com um sobretudo preto e chapéu, esperava ao lado de uma maleta. Parei o táxi em frente a ele, e ele entrou no banco de trás sem dizer uma palavra. Não consegui ver muito bem seu rosto por causa do chapéu, que estava puxado para baixo, cobrindo quase toda a parte superior de sua cabeça. Ele fechou a porta devagar e falou com uma voz baixa e arrastada. Para o Bela Vista, por favor. Certo, e respondi, tentando não me deixar afetar pelo desconforto que senti assim que ele entrou no carro. Normalmente, tento puxar assunto com os passageiros, mas algo naquele homem me fez decidir ficar em silêncio. Havia algo estranho no ar, uma sensação de que algo estava errado, mas eu não conseguia definir o que era. Talvez fosse o fato de ele não ter me olhado diretamente quando entrou, ou talvez fosse o silêncio absoluto que pairava entre nós, exceto pelo som do motor e dos pneus no asfalto. Dirigi em direção ao bairro Bela Vista, que ficava a uns 20 minutos dali. O tempo parecia estar piorando, e a chuva finalmente começou a cair, primeiro como uma garoa fina, depois como uma tempestade torrencial. Os limpadores do para-brisa mal conseguiam dar conta, e a visibilidade foi ficando cada vez pior. À medida que avançávamos, percebi algo que me deixou ainda mais desconfortável. O passageiro no banco de trás não se mexia. Ele não falava, não fazia nenhum movimento, não olhava pela janela. Apenas ficava ali, sentado, com o chapéu cobrindo o rosto. Comecei a sentir que, de alguma forma, ele estava me observando, mesmo sem mexer a cabeça. O trajeto estava se tornando cada vez mais estranho. Enquanto dirigia, as ruas começaram a parecer diferentes, como se eu estivesse entrando em uma parte da cidade que não reconhecia. As casas e os prédios eram mais antigos, e as ruas estavam mal iluminadas. Algo estava fora do normal, mas eu continuei dirigindo, tentando ignorar o frio que começava a subir pela minha espinha. Está indo pelo caminho certo? A voz do homem soou repentinamente, me fazendo pular no banco. Olhei pelo retrovisor, e ele ainda estava lá, com o rosto escondido sob o chapéu, mas agora parecia que estava sorrindo. Um sorriso que eu mal conseguia ver, mas podia sentir. Estou, senhor, só, e a chuva está atrapalhando um pouco, respondi, tentando parecer calmo, mas minhas mãos estavam trêmulas no volante. O passageiro não disse mais nada. Apenas voltou a ficar em silêncio, e a sensação de estar sendo vigiado aumentou. Continuei dirigindo, mas algo dentro de mim dizia que eu deveria parar. Eu não conhecia aquelas ruas. Já tinha dirigido por toda a cidade durante anos, mas aquele bairro e não parecia pertencer a São Paulo. As construções eram antigas demais, as ruas estreitas, e a neblina que se formava junto com a chuva tornava tudo ainda mais sinistro. Olhei novamente pelo retrovisor, e foi então que percebi algo terrível. O rosto dele estava mudado. O pouco que conseguia ver de seu rosto, que antes parecia apenas coberto pelas sombras, agora parecia distorcido, como se não fosse humano. Seus olhos, ou o que deveria ser seus olhos, estavam fundos e escuros, e a pele ao redor parecia pálida, quase transparente. Um calafrio percorreu meu corpo inteiro. Tentei disfarçar, mas meu coração estava disparado. O passageiro, como se percebesse meu pavor, soltou um riso baixo e rouco. Sabe o que acontece com quem entra nesse bairro, não sabe?
Minha boca ficou seca. Não respondi, apenas continuei dirigindo, tentando encontrar uma saída daquele lugar. Mas as ruas pareciam um labirinto, e cada esquina que eu dobrava parecia me levar de volta ao mesmo ponto de partida. O GPS no painel do táxi estava completamente desorientado, indicando caminhos que não faziam sentido, como se eu estivesse fora de qualquer mapa conhecido. Esse lugar não é para os vivos, ele sussurrou, e o som de sua voz foi o suficiente para me fazer pisar no acelerador, tentando fugir de uma vez por todas. O táxi disparou pela rua molhada, e a chuva caía cada vez mais forte. As luzes piscavam ao redor, e eu já não sabia mais se estava dirigindo em círculos ou em uma linha reta. Tudo parecia se misturar em uma paisagem surreal, distorcida, como se o próprio tempo estivesse perdendo o sentido. De repente, o táxi começou a perder velocidade. O motor estava funcionando, mas parecia que algo estava puxando para trás, como se uma força invisível estivesse tentando me impedir de sair dali. Olhei para o painel, e o marcador de gasolina, que antes estava quase cheio, agora estava no vermelho. Isso não fazia sentido. Eu havia abastecido antes de pegar a corrida. Você não pode sair daqui tão facilmente, disse ele, com aquele sorriso aterrorizante no rosto. Eu estava à beira do desespero. Não sabia o que fazer, mas sabia que precisava sair daquele táxi, fugir daquele passageiro. Parei o carro bruscamente no meio da rua e olhei para o banco de trás. Ele não estava mais lá. O banco estava vazio, como se nunca tivesse havido ninguém ali. O chapéu que ele usava estava caído no assento, encharcado pela água que escorria das roupas que ele havia usado. Meu coração estava batendo tão rápido que parecia que iria explodir. Saí do carro em pânico, tropeçando no meio da chuva e da neblina. Corri pelas ruas, sem saber para onde ir, mas algo me dizia que precisava continuar me movendo. A cidade ao meu redor parecia morta. Não havia ninguém nas ruas, e as casas, que antes pareciam habitadas, agora eram apenas sombras. Eu corria sem parar, o som da chuva misturado aos meus passos, e a cada esquina, sentia que o passageiro estava me observando, rindo de mim, esperando pelo momento certo para me encontrar novamente. Finalmente, depois de o que pareceu uma eternidade, vi luzes à distância. Corri em direção a elas, meu corpo inteiro tremendo de medo e exaustão. Quando cheguei perto, percebi que era um posto de gasolina, um dos poucos lugares iluminados naquela noite infernal. Entrei na loja de conveniência, ofegante, e o atendente me olhou com uma expressão estranha. "Tudo bem, amigo?" Ele perguntou, claramente confuso com minha aparência. Eu estava com um passageiro, e tentei explicar, mas as palavras saíam entrecortadas pelo pânico. "Passageiro? Aqui?" Ele perguntou, franzindo a testa. "Ninguém vem por essas ruas a essa hora, amigo. Você devia saber." Olhei para fora, para o táxi que havia deixado para trás. O carro estava parado, a porta traseira ainda aberta, mas não havia ninguém lá. Voltei para o táxi, entrei, fechei a porta e dirigi para longe daquele bairro. Nunca mais voltei a aceitar corridas noturnas por aquela região, e até hoje, sempre que passo por perto, sinto um calafrio me percorrer a espinha. Alguns lugares não são feitos para os vivos, e naquela noite, eu aprendi isso da pior forma.